Agora eu vou falar algumas orientações anatômicas básicas para a prática de yoga com uma maior consciência corporal. Dentro da divisão anatômica clássica, vamos ter aqui a cabeça, o tronco, os membros superiores e os membros inferiores. Nos membros superiores temos aqui o braço e o antebraço, e nos membros inferiores a coxa e a perna. E dentro dessa divisão anatômica, encontramos a cadeia muscular anterior, que fica nessa parte da frente do corpo, e a cadeia muscular posterior, que fica aqui atrás do corpo. Também temos a musculatura, a cadeia muscular lateral, que percorre a lateral do corpo e também essa linha mais interna medial. Dentro da cadeia muscular anterior, nós encontramos aqui a musculatura peitoral, a musculatura abdominal, aqui tem o reto do abdômen, o oblíquo do abdômen, e lá no interior existe uma musculatura mais profunda do abdômen que chamamos de transverso do abdômen, que é muito usada na prática de yoga para estabilizar as posturas. Aí nós vamos encontrar também nessa cadeia muscular anterior o quadríceps, que fica aqui nessa parte da frente da coxa, o tibial anterior, que é a musculatura anterior da perna. Na musculatura posterior da perna temos o tríceps sural, que chamamos também de panturrilha, essa musculatura aqui que a gente é conhecida também como batata da perna. Temos os isquiotibiais, que compõem a musculatura posterior da coxa. Na cadeia muscular posterior também vamos encontrar os glúteos. E ainda temos o trapézio, essa musculatura da região superior das costas, que tem um trapézio superior que vai aqui da nuca até a escápula, o trapézio médio e o trapézio inferior que vai aqui em direção ao meio das costas. E temos na cadeia lateral o grande dorsal, que vai aqui dessa região inferior das costas em direção à axila. Na cadeia lateral também vamos encontrar a lateral do glúteo e a musculatura lateral da coxa, chamada de abdutores, e ainda na linha mais interna, medial aqui, os adutores, né, dessa parte mais interna da coxa. No braço, nessa parte anterior do braço, temos o tríceps, na parte posterior, nesta região anterior do braço, temos o bíceps, aliás, e na região posterior do braço, o tríceps. Essa musculatura aqui do ombro, que cobre o ombro, é o deltoide, que parece uma almofadinha. Temos vários outros músculos, né, dentro dessa cintura escapular do ombro, mas aqui a gente está falando os principais aqui, para a gente ter a referência na prática de yoga. E essa musculatura anterior, da cadeia muscular anterior, posterior e lateral, vão trabalhar fazendo movimentos antagônicos e de sinergia. Então, esses músculos vão se contrair e alongar durante os movimentos. E na estrutura do corpo humano, vamos encontrar no nosso esqueleto, começando aqui pelos pés, o tarso, que são os ossos do pé. O tarso vai se articular com os ossos da perna, formando aqui a articulação do tornozelo. E aí na perna nós temos aqui a tíbia e a fíbula, que é esse osso mais fino aqui, que fica mais lateral. A tíbia vai se articular com o fêmur, que é o osso da coxa, formando a articulação do joelho. E na articulação do joelho, temos aqui na frente a patela, essa bolinha aqui do joelho.
O fêmur, o osso da coxa, vai articular com a pelve, formando a articulação aqui do quadril. E a articulação do quadril faz parte da cintura pélvica, onde nós vamos encontrar também os isquios, que são esses ossinhos onde nós nos assentamos nas posturas. Temos aqui também aqui na frente nós temos o períneo. Aqui nesse osso grande da pelve, o ilíaco, que que tem o formato de uma tigela ou bacia. E a cintura pélvica, ela se articula com a base da coluna, este osso sacro aqui, que tem um formato convexo, e ele se articula aqui com esse osso, esse grande osso aqui, o ilíaco, esse osso da pelve. E aí, então, na coluna, nós vamos ter o sacro e o cóccix, que ficam aqui na base da coluna. Temos também a região lombar da coluna, que tem um formato côncavo, que faz essa curva aqui para frente, dentro dessa nossa vista lateral. Temos a região torácica da coluna, que faz um formato aqui, de uma curva aqui para trás, parecendo essa curva para trás, dentro desse nosso olhar, um formato convexo também, assim como o sacro. E a região cervical da coluna, que também tem um formato parecido com a lombar, fazendo dentro dessa concavidade. E as vértebras torácicas da coluna, elas se articulam com as costelas, aqui nessa região posterior das costelas. As costelas que ficam aqui no tórax, e então atrás as costelas se fecham, se ligando às vértebras torácicas, e na frente as costelas são fechadas pelo externo, esse grande osso aqui do centro do peito. Na cintura escapular, que fica nessa região aqui da caixa torácica, aqui nessa região superior das costelas, temos aqui a clavícula, nessa região anterior, e aqui por trás, a escápula, que vai se articular com a clavícula e com o húmero, este osso aqui do braço. Então, a articulação do braço com a escápula forma aqui o ombro. E aqui nós temos a cintura escapular, que está muito ligada ao movimento dos membros superiores, enquanto a cintura pélvica, que dá sustentação para a coluna, está vinculada ao movimento dos membros inferiores. E aí nós temos, a partir da cintura escapular, o húmero, o osso do braço, articulando-se com os ossos do antebraço, que é aqui o rádio e a ulna. E aí nós temos nesse encontro a articulação do cotovelo, e o rádio e a ulna se unem com o carpo, que são os ossos da mão, formando a articulação do punho. E ainda dentro dessa parte anatômica, é importante considerar que aqui embaixo das costelas, nós vamos ter o diafragma. O diafragma, que é um músculo muito importante para a respiração, é o principal músculo da respiração. E essa musculatura, quando nós inspiramos, o diafragma se torna plano, projeta os externos e projeta o abdômen para fora. E quando nós soltamos o ar, o diafragma retorna, fechando as costelas, e o abdômen se recolhe. Então, esse músculo é muito importante quando ele se torna plano na inspiração. Como eu disse, projeta aqui o abdômen para fora, pressiona os órgãos, abrindo espaço nas costelas para o ar entrar. E quando nós esvaziamos o pulmão, o diafragma retorna, fechando as costelas e para o ar sair. Então, esse músculo é importante.
do diafragma para que tenhamos uma maior consciência da mecânica respiratória. E sobre mecânica respiratória, eu ofereço também cursos de aprofundamento da consciência da respiração, né, para desenvolvermos plenamente a capacidade respiratória, absorção de energia vital nos pranayamas, que são as técnicas respiratórias do yoga. Então, antes de finalizar, eu vou falar aqui sobre noções básicas de alinhamento corporal. E antes disso, queria só lembrar que o Padme oferece práticas e cursos de aprofundamento e formação para instrutores de yoga, tanto presenciais quanto online. Eu vou demonstrar para vocês algumas orientações básicas para o alinhamento postural. No yoga temos uma postura que é o Tadasana, a postura da montanha, e é uma postura referência de alinhamento para o equilíbrio das posturas de pé. Esse equilíbrio vai trazer uma maior consciência corporal, uma melhor execução das posturas e também uma maior segurança nos asanas. Nessa postura de pé, o Tadasana, começando pela base firme do apoio dos pés no chão, nós espalhamos os dedos dos pés, apoiando com firmeza a borda externa do calcanhar no chão. Então, para aumentar a consciência do apoio dos pés no chão, nós podemos levantar os calcanhares, nos apoiando nos dedos do pé. Depois, descendo o calcanhar, levantando o peito e os dedos do pé, espalhando os dedos. E levantando o arco interno do pé, apoia a borda externa. Depois apoia o arco interno do pé, levantando a borda externa. Veja que quando apoiamos a borda externa dos pés, o joelho se volta um pouquinho mais para fora. Quando apoiamos o arco interno do pé, com mais ênfase, o joelho se volta para dentro. E esse ponto é importante para o posicionamento dos joelhos sobre os tornozelos. Então, a consciência da patela, essa bolinha do joelho centralizada, é importante para o posicionamento do joelho, que não deve ficar nem virado para dentro, nem voltado para fora. Se depois de espalhar os pés no chão, apoiar o dedo grande, a borda externa e o calcanhar, os joelhos ficarem aqui voltados para dentro, nós apoiamos com mais firmeza a borda externa dos pés, puxando o joelho para o centro. E se ao apoiar os pés, o joelho se volta muito para fora, nós apoiamos com mais firmeza o dedo grande e a bola do pé para que o joelho volte ao centro. Então, com a patela centralizada, o joelho sobre o tornozelo, e aí nós puxamos a patela, essa bolinha do joelho para cima, ativando a musculatura da coxa. Quando fazemos isso, pode acontecer do joelho hiperestender, que é quando ele estica muito aqui para trás. Se isso acontecer, você deve flexionar um pouquinho os joelhos, deixando os joelhos destravados. Para facilitar este posicionamento da pelve, quando pedimos para levar o cóccix para baixo e o umbigo para dentro. Então, a pelve, se os isquios ficam muito aqui levantados, o cóccix para cima, essa parte alta da pelve da crista ilíaca, ela se volta para frente, fazendo uma anteversão, isso acentua a curvatura lombar. Isso pode vir acompanhando com a hiperextensão do joelho. Então, quando nós destravamos os joelhos e posicionamos o cóccix para baixo, o umbigo para dentro, nós trazemos a pelve ao ponto neutro, que vai dar o equilíbrio para a coluna. Mas ao levar o cóccix para baixo, se a pelve cair aqui para trás, e você fizer aqui o que chamamos de retroversão da pelve, você deve corrigir, trazendo a pelve um pouquinho mais aqui para frente. Então, procure observar no seu corpo este posicionamento neutro da pelve, que não fica, essa parte alta não fica nem muito para frente, com os isquios elevados, e também essa parte alta não fica muito aqui para trás, com o cóccix para dentro. Então,
Encontrar o ponto neutro é fundamental para a estabilidade da coluna e o equilíbrio na postura. E, levando então em consideração esse alinhamento dos membros inferiores que vão dar esta firmeza na base, a coluna pode ficar ereta, com menos esforço, e para que isso aconteça, nós completamos a postura da montanha fazendo um trabalho com a cintura escapular, que é deixar a palma da mão para frente, girando o ombro para fora e aproximando as escápulas. E quando nós expandimos mais aqui o tórax, corremos o risco de, ao abrir aqui o peito, a lombar ficar arqueada e o isquio levantar aqui de novo. Então, devemos conjugar essa ação de abrir os ombros, aumentando o espaço aqui no externo, na clavícula, mantendo o cóccix para baixo. Então, deixando o ombro aberto, o cóccix para baixo, umbigo para dentro. Assim, encontramos o ponto neutro da escápula, da pelve e o alinhamento da coluna. E assim, os ombros podem ficar relaxados, o trapézio confortável, o semblante sereno e o corpo em equilíbrio. Uma outra postura que vamos analisar também, dando orientações básicas de alinhamento, é na postura sentada. Então, a postura sentada, ela se baseia no Dandasana, a postura do bastão. Para o apoio confortável e alinhamento da coluna nas posições sentadas, nós devemos levar em consideração o apoio dos isquios. Por isso que nós levantamos um lado da nádega e o outro, jogando os isquios aqui um pouquinho para trás, para que a crista ilíaca não caia aqui para trás. Quando isso acontece, forçamos muito aqui a lombar. Então, o apoio sobre os isquios é muito importante para o posicionamento da pelve. E aí, a coluna, para evitar essa posição curvada, nós também procuramos aproximar as escápulas e deixar os ombros abertos. E existem posturas sentadas com as pernas cruzadas, onde ficamos com a postura fácil, o Sukhasana. E essa é uma postura simples, né? Chamamos a postura do índio, né? Com as pernas cruzadas. Ela é relativamente fácil de ser executada. Só que se o joelho fica aqui mais alto que o quadril, ele vai pressionar a pelve para trás, fazendo essa pressão na região lombar da coluna. Se isso acontecer, você tem a opção de assentar-se sobre um bloco. Muitas vezes nós dispomos de blocos na prática, né, para um dos objetivos para também facilitar essa postura sentada, de maneira que o joelho fique alinhado aqui com o quadril. Então, é muito importante esse alinhamento, joelho, quadril e o posicionamento dos isquios, formando um tripé de apoio nas posturas sentadas. E você também pode usar o assento sobre uma almofada para deixar os isquios um pouquinho mais elevados, facilitar o ajuste do isquio para trás, para posicionar melhor a pelve. Então, essa postura pode ser feita com as pernas cruzadas, chamamos de postura fácil. Temos também a postura simétrica, onde trazemos um calcanhar à frente do períneo e o outro à frente dele. Assim, as pernas ficam bem espalhadas no chão, facilitando aquele tripé que eu falei de joelho, quadril e isquios aqui, formando um triângulo de uma base de apoio bem confortável para que a coluna fique ereta e o tronco relaxado, confortável, facilitando a respiração. E para o posicionamento da pelve, nós podemos também, além de puxar aqui os isquios para trás, fazer uma flexão aqui do quadril primeiro, que só que jogar os isquios um pouquinho para trás e depois retornar com a coluna, deixando a coluna num ponto ereto, confortável, a pelve neutra, sua base bem estável. E o ombro, na postura sentada, deve ficar confortável, a escápula voltada para baixo, para evitar que o ombro fique aqui para cima,
E aí, quando você fica com uma tensão, uma postura tensa, ou um desconforto na coluna, isso pode resultar aqui desse ombro levantado. Então, nós abaixamos a escápula para relaxar mais o ombro. E, finalmente, executamos gestos com as mãos. Temos o Dhyana Mudra Surya, unindo o polegar e o indicador sobre os joelhos, com as palmas para cima. Temos também o Shiva Mudra, com uma mão sobre a outra no colo, em formato de concha. Temos, entre outros, o Prana Mudra, unindo as mãos frente ao peito. E entre vários outros gestos que nós usamos. Esses gestos, associados a essa postura estável, são usados para iniciar a prática ou também para finalizar a prática. Esses gestos das mãos, associados à postura estável e confortável, induzem a estados de consciência, de equilíbrio, de uma maior concentração, serenidade, atenção plena e serena. Então, desejo uma boa prática, que o yoga possa te trazer a vivência do autoconhecimento, plenitude, saúde e equilíbrio. Namastê. Se você gostou, te convido para conhecer a prática completa de yoga, de maneira online ou presencial. Oferecemos também cursos de formação e aprofundamento em yoga. Entre em contato conosco. Inscreva-se em nosso canal.